A história começa com uma mulher pedindo ao filho que se apresentasse a alguém. A mãe do protagonista apresenta-o a uma garota chamada Lee Minch, filha de uma amiga, e morará no segundo andar da casa deles. O nerd irritado diz que sua mãe não podia simplesmente trazer uma garota para morar com eles, mas a mulher responde que a casa era dela. O garoto nem conseguiu olhar para os olhos da garota, abaixou a cabeça e cumprimentou Lee, estendeu a mão para cumprimentar-se e se apresentou, e disse que era um prazer conhecê-lo. O garoto estendeu a mão e apertou a mão da garota com apenas alguns dedos, dizendo que era bom conhecê-la, e se apresentou como Kim Jae-ek. Jae-ek começa a explicar sobre sua casa e menciona que tem 2 andares. Adicionar que o segundo andar serve como armazenamento e o primeiro andar é onde ele e sua mãe moram. Então o antigo armazenamento seria o quarto de Lee. A garota pergunta ao nosso protagonista sobre a escola secundária Yeoman e que ela está se transferindo para lá. Ela mostrou sua beleza com um lindo sorriso e disse que eles se dão bem. Kim continua evitando o contato visual, apenas confirmando enquanto seus pensamentos se perguntam se a menina vai realmente se transferir para a escola. A mãe do menino começa a sair e pede ao filho para ajudar a menina a organizar seu quarto, e o menino simplesmente concorda. Lee pediu à senhora que cuidasse no caminho para o trabalho, e o nerd, notando a calma da garota, afirmou que ela era muito educada. Ele continua sendo vergonhoso e tímido, pensando que não podia falar bem com as garotas. Perdida em pensamentos profundos, a garota chama o garoto, deixando-o um pouco confuso. Depois de ligar para o nosso protagonista, a garota começa a arranjar no bolso, tirando um cigarro, e imediatamente pergunta se ele tem um isqueiro, deixando-o assustado. Com um comportamento completamente diferente, a garota perguntou novamente se o garoto tem um isqueiro ou fósforo em casa e o chamou de idiota. O garoto percebeu que a personalidade da garota mudou e percebeu que ela poderia ser um bully. Lee então caminhou até o nosso protagonista e perguntou por que ele não respondeu. Ela disse que o garoto nem conseguia olhar para os olhos ou responder. O garoto ainda se comporta como um nerd, mas ainda está envergonhado, tentando evitar olhar diretamente para ela. A garota riu do menino com um sorriso ridicularizado e o chamou de perdedor. Ouvindo esse insulto, nosso protagonista ficou irritado, lembrando alguns momentos que havia suportado. Mais tarde, naquele dia, podemos ver nossos protagonistas escolarem à distância. Vimos alguns intimidantes o intimidaram e um deles agradeceu ao garoto por lhe dar pão. O bulão de cabelos vermelhos chama o protagonista de perdedor, e os outros ao redor começam a rir dele. Ele continua se irritando ao ouvir tudo isso enquanto diz a si mesmo que não é um perdedor. O garoto se lembrou do início do semestre, quando esse cara se apresentou a ele, chamou-o de amigo e tratou-o bem. O bulão estava sentado na frente dele e pediu ao nosso protagonista que comprasse um pouco de leite de banana para ele porque ele estava com sede. No entanto, ao ver isso, Kim ficou surpreso e perguntou por que você deveria fazer isso e disse ao cara para comprá-lo sozinho. De repente, o bulão bateu no rosto de Kim, mudando toda a personalidade. O delinquente disse ao nosso protagonista para trazê-lo imediatamente e ameaçou matá-lo se ele não o fizer. Kim está incrédulo e chocado, não entendendo por que ele foi atacado de repente. O garoto está prestes a perguntar ao agressor por que ele fez isso, mas outro tapa atingiu o rosto imediatamente. O criminoso continuou a atingi-lo várias vezes, dizendo que ele atingiu porque o garoto respondeu incorretamente ao suportar o ataque. J aqui só podia se enrolar e chorar enquanto o bulão continuou a torturá-lo. Voltamos ao momento atual e dizemos que a mãe está reclamando porque Kim comprou pão de feijão vermelho, ela já disse que ele não gostava. O garoto tentou se desculpar dizendo que esqueceu e o bullying disse que tudo está bem. No entanto, por gentileza, o delinquente bateu duramente no estômago do garoto. O bulão se aquece dizendo que, apesar de perdoá-lo por seu erro, ele puniria o garoto e perguntou quantos socos ele queria fazer, enquanto ainda tentava se recuperar da forte dor que ele sentiu. O garoto disse que queria dar 3 socos e rir como um psicópata. Quando ouviu que o menino quer dar 3 socos, o bully calcula e multiplica por 3, resultando em 9 socos. Então, sem piedade, continua atacando e contando o número de ataques que ele estava lançando. Um dos bullies do grupo avisou seu amigo que o professor estava chegando. Sangbong saiu rindo e comentou que lidaria com o nerd posteriormente. Naquele instante, tudo o que o protagonista conseguia fazer era chorar, vendo os bullies se afastarem, consciente do tormento diário que sofria. O professor entrou na sala de aula e pediu a todos que se sentassem. Ele pergunta se algum aluno está ausente e informa-os que um novo aluno é transferido para a turma, gestando para uma garota atrás deles. O nerd dirigiu-se ao seu lugar e, antes de se sentar, lançou um olhar ao novo aluno. Por algum motivo, ficou surpreso. Seus olhos se arregalaram. Observamos que a aluna era Lee Minch, a nova moradora do segundo andar de sua casa. Ela se apresentou à turma de forma amigável e calorosa, mencionando que estava feliz em conhecê-los e esperava se dar bem com todos. Quando outros alunos elogiaram a garota, Kim a reconheceu e ficou choqueado. O professor mencionou a necessidade de achar uma cadeira para a aluna, percebendo que havia uma disponível ao fundo, atrás de Jake, e pediu para que Lee se sentasse ali. Quando ouviu o nome dele, a garota percebeu imediatamente que já tinha escutado antes, e olha para a cadeira que está prestes a ocupar. Percebendo o que aconteceu, Lee olhou para Kim, que desviou o olhar, ainda envergonhado como naquela manhã. Ela percebeu que ele era aquele nerd do primeiro andar da casa e ficou irritada, perguntando-se por que a garota tinha que vir para sua aula. A professora pediu aos alunos que se preparassem para o início da aula, e a garota sentou-se. Lee também se acomodou, enquanto Kim suava com a presença dela, perguntando por que ela tinha que sentar atrás dele.
Kim lembrou que sua mãe pediu para cuidar dela desde que Lee se mudou de outra cidade, mas ele não podia porque era um nerd. No entanto, o garoto sentiu um leve empurrão nas costas e ficou confuso. Ele olhou para trás e perguntou o que o incomodava. Ken viu que Mincha fez isso novamente, com uma expressão de deboche segurando um papel. Ele o jogou para o lado de Ken, ainda confuso. Antes que pudesse dizer qualquer coisa, o papel acertou seu rosto. JJ abre a nota e, ao ler, percebe que a garota tinha escrito para ele fingir não conhecê-la. O garoto fechou a nota com raiva, pensando que ele não podia mentir, mesmo fingir não conhecer a garota. Então mais tempo passa e agora é hora de intervalo na escola. O protagonista está sentado na mesa escrevendo e desenhando algo em um pedaço de papel. Apesar de não gostar da garota, Kim acha que ser um aluno transferido é um pouco estranho e decide fazer algo sobre isso. Ele se levantou e começou a sair, mas deixou um papel na cadeira de Lee antes de sair. Quando viu o jornal, a garota ficou confusa e pergunta o que é, mas Kim não responde. Ela abriu o papel e viu que era um mapa da escola para guiá-la. Vendo isso e o gesto do menino, ela suspirou e ficou em silêncio. No banheiro dos meninos, vimos os bulones incomodando Jaw-Hick novamente. O bulon de cabelos vermelhos perguntou quantos socos você deveria dar, e Kim respondeu. O bully continua com sua expressão fria, dizendo ao protagonista para morder forte, pois ele vai bater na mandíbula. Kim fechou os olhos e mordeu os lábios, mantendo os olhos fechados e temendo o soco, amaldiçoando Sangbum em sua mente. Sangbum se move para entregar o golpe e faz um movimento com seu corpo, a mão pronta para bater no rosto de Kim. No entanto, ao se aproximar, ele abriu a mão no rosto do garoto, deixando-o confuso. O bully diz que não vai bater no protagonista novamente porque não é tão ruim. Kim perguntou-se o que havia de errado com aquele cara, porque estava tão louco. O delinquente se aproximou do protagonista, dizendo que precisava pedir um favor, e o garoto perguntou o que era. Ele perguntou se nosso protagonista era bom em estudar, deixando o garoto um pouco confuso com essa pergunta repentina. Um cara gordo do grupo de intimidações que parecia um droga, disse que nosso protagonista parecia viciado em jogos. Porém, Sangbum contradisse seu amigo, dizendo que Kim era bom em estudar, pois ouviu o presidente da turma dizer que ele era o melhor da escola. Kim não se achava um gênio, mas costumava ter bom desempenho em testes. Sangbum foi até ele e agarrou a mão dele sem vergonha no rosto. O delinquente pediu ao garoto para ajudá-lo no teste. O nervo se tornou ainda mais confuso, perguntando o que ele queria dizer ajudar com o teste novamente com sua expressão psicopática. Sangbum disse que ele era muito estúpido, dizendo ao garoto para fazer algumas folhas de trapaceiro para ele no dia do teste. Kim começa a suar, questionando se queria mesmo trapacear, e pensa que se fosse pego, estaria encrencado. Outro amigo de Sangbum pergunta por que ele queria ir bem nos testes, e o delinquente responde que quer estudar no exterior. Acrescenta que sua mãe só permitiria se ele fosse bem nas provas, e que realmente queria deixar o país. O garoto interrompe a conversa e olhou para trás. Nosso protagonista agarrou o ombro, as veias saindo do rosto e uma expressão extremamente irritada. Ele perguntou novamente se Kim ajudaria ou não. Amaldiçoando o nerd, o garoto continuava suando sem falar, pensando que se fosse pego, também se daria mal. Matt recebeu uma resposta rápida e o Bulon imediatamente usou o meu soco no estômago dele. Kim não entende o ataque repentino e só pode cuspir sangue da boca dele. Ele caiu no chão, se ajoelhando e cuspindo mais, tentando se recuperar do ataque. Sangbum se aproximou do garoto e perguntou novamente se ele ajudaria. Chorando, mas mantendo uma expressão firme, o garoto disse que faria isso. Sangbum sorriu, dizendo que o garoto tomou a decisão certa porque é melhor para ele ir para o exterior, já que Kim não o vê mais. No entanto, o Bulon viu que Jae-Vick estava extremamente zangado. Sangbum disse que o garoto parecia desafiador, o que irritou o delinquente, preparando-se para dar outro soco. Ele perguntou por que o rosto do garoto ainda não desistiu e o bateu com ódio extremo. Ele começou a bater no rosto do nerd repetidamente, e ele só podia receber ataques com sua expressão normal. Kim chorou e sangue fluiu do nariz. Ele sorriu para o agressor e pediu desculpas por olhar assim enquanto limpou o sangue do rosto. Sangbum respondeu que esse método era melhor. Sangbum e sua banda começaram a sair do banheiro, e ao sair, o delinquente disse que contaria com o garoto para fazer o teste. Quando o grupo saiu, continuaram a zombar do espelho, que estava ajoelhado no meio do banheiro. O garoto não palavra, só podia chorar e ver o sangue correr pelo nariz e pelo rosto. O garoto ficou com raiva novamente e disse que queria ser bom em lutar para se defender. Depois de um longo dia de aulas, o sol começou a se pôr, banhando as nuvens em luz laranja, enquanto a noite chegava e voltávamos para a residência do protagonista. Dentro, a mãe de Kim estava preparando o jantar e o garoto estava ajudando ao lado dela. Ela ligou para o garoto e pediu que ele subisse as escadas e chamasse Mincha. O garoto ficou incrível e perguntou por quê, e a mulher respondeu que eles iriam jantar juntos. Kim estava chocado, achando muito estranho comer ao lado de uma menina, mas sua mãe o convenceu de que morando na mesma casa era natural. Ele começou a subir as escadas e afirmou com relutância que agora eles moram juntos. Eles não terão mais nada a fazer. Ao chegar ao segundo andar, ele foi até a porta do quarto da garota e bateu.
Jadik começou a chamá-la e percebeu que não havia resposta, se perguntando se ela estava lá. Um som suave dizendo para entrar pode ser ouvido. O garoto pensou que a garota o havia permitido entrar, então ele abriu a porta, mas ela estava cantando uma música, e acabou de sair do banheiro embrulhada em uma toalha. A garota amaldiçoou o garoto por invadir seu quarto. Como resposta, ela pegou uma chaleira próxima e a jogou, batendo na cabeça do garoto. Se não tiver tempo para qualquer reação, o garoto só pode ver a chaleira chegando nele e cair no chão quando o impacto é. O objeto atingiu a cabeça do pobre garoto, e ele só podia deitar no chão inconsciente. Depois de um tempo, a garota o empurrou com os pés. Ela continuou chamando Kim, pisando no pobre garoto, até que Jae-hyuk começou a acordar. Vimos Mint, já vestida, chamando o protagonista de perdedor e mandando-o acordar. Percebendo a situação, o garoto se levantou rapidamente e perguntou o que aconteceu. A garota se curvou e explicou que ele foi nocauteado pela chaleira. Com um olhar zombador, Mint perguntou se ele era um pervertido por invadir o quarto dela sem aviso. Kim tentou se explicar, pedindo desculpas e dizendo que pensou que ela havia consentido a entrada e que sua mãe pediu que ele chamasse Lee para jantar. Quando ele caminhou para a porta com uma aura ameaçadora, a garota alertou que, se ele invadir o quarto dela novamente sem convite, ela agarraria seus membros com um olhar desprezado. Ela chamou Kim de um assusto nojento. Já sentado na mesa de jantar, vimos a garota pegar uma colher de comida na boca e depois sorrir como se a comida fosse incrível. Lee elogiou a mãe protagonista pela comida, dizendo que estava deliciosa, e a mulher ficou extremamente grata. A mãe de Kim explicou que a mãe de Lee mencionou que ela gosta de ensofado de pasta de soja, então decidiu prepará-lo, elogiando a mulher. A garota disse que este é o melhor pasteiro de soja que ela já comeu e elogiou a mulher. Jae-hyuk, também na mesa, permanece quieto, perdido em pensamentos, questionando se a garota é educada com adultos ou rude com ele. A mãe do menino perguntou por que Menchu se mudou para lá sozinho. A garota ficou um pouco envergonhada e disse que explicaria por que era estranho. Ela explica que veio lá para estudar, o que surpreende Kim devido à personalidade da garota. Ele ficou completamente chocado e impressionado e perguntou se ela realmente veio por isso. No entanto, viu a reação dos meninos duvidando dela. Mint outra vez fez uma expressão nojenta, explicando que o principal motivo era que seu avô possuía um prédio no campo. Ele prometeu passá-lo a qualquer neto que frequentou uma universidade em Seul. A mãe de Kim também ficou surpresa ao ouvir isso e disse que seu avô era muito gentil. Mint explicou que isso serve como motivação para estudar muito, mas não é a única razão. Ela informou que, como vivem no campo, não há escola adequada lá, que só pratica esportes desde jovem, então estudar é novidade para ela. Por essas razões, a garota veio a Sewell em busca de educação. A mãe de Kim ficou feliz em ouvir isso, dizendo que era uma boa decisão e a garota poderia se tornar proprietária de um prédio. Kim Ja-juk ficou calado, ouvindo a situação e os comentários sobre o prédio que seu avô entregou ser impressionante, perguntando sobre o esporte que a garota pratica. Enquanto ele ficou em silêncio, sua mãe elogiou suas habilidades acadêmicas, dizendo que ele era o estudante perfeito, comparável a Kim Ja-juk, que sempre se destacou. Surpresa com o que ouviu, a garota perguntou se ele era realmente o melhor aluno, apontando nosso protagonista. A mulher continuou afirmando que seu filho, embora pareça burro, nunca perdeu o primeiro lugar. Depois de considerar a situação, a garota viu nisso uma oportunidade perfeita para ajudá-la. Vemos uma bela noite de lua cheia lá fora, com o céu completamente nublado. Enquanto lavava a louça, a mulher disse à garota que poderia subir se quiser. A garota foi até ela, agradeceu pela refeição, e a mulher respondeu que não era bem-vinda. O garoto observou e disse que não conseguia entender a personalidade da garota. Inesperadamente, Lee caminha até o garoto, chamando-o de perdedor novamente, dizendo que ela quer falar com ele. Vemos o belo luz da lua iluminando todos os edifícios ao redor da casa do garoto. Sendo lá fora, Lee e Kim desceram uma grande escada perto da casa do garoto. Enquanto desciam, o garoto perguntou até onde estavam indo, mas a garota permaneceu calada. Juan alcançou o fim de um beco escuro e a garota se agachou, acendeu outro cigarro com um isqueiro. A menina falou com o garoto no Braum com um sorriso alegre e pediu que a ensinasse. Kim ficou extremamente surpreso e não esperava ouvir isso dela. Mesmo relutante e nervoso, o garoto simplesmente se recusa, surpreendendo a garota. Lee se irritou completamente e perguntou a razão, mencionando que se fosse a dona do prédio, lhe daria uma parte. Apesar da oferta atrativa, ele recusou novamente e se virou para subir. Ele explicou que o motivo para não ajudar não era esse, afirmando seriamente que odiava valentões e não queria ensinar alguém assim. JDX começou a subir as escadas para voltar para casa, disse para a menina parar de fumar e ir para casa. A garota viu a chance de se tornar proprietária de um prédio, caca e amaldiçoou. Ela tentou convencer o garoto de novo, dizendo que se uma garota ajudaria, ela o apresentaria. Minchiu diz que tem muitos amigos quentes em sua cidade e segue gritando com o garoto. Mesmo assim, o garoto está determinado, pensando que mesmo bonitos, eles provavelmente são intimidantes e podridos. De repente, a garota mencionou uma garota que gosta do tipo dele e afirma que tem um balão gigantesco.
Ele hesitou, percebendo que é uma oferta tentadora, mas balançou a cabeça com o nariz. Kim manteve seus princípios e disse a si mesmo que, embora seja uma oferta tentadora, ele não poderia cair nessa tentação. No entanto, uma voz completamente diferente falou e pediu à garota que o apresentasse a um amigo. Kim vira e vê 3 bullies perto da garota, tentando intimidá-la. O garoto percebeu quem são essas pessoas e lembrou que alguns delinquentes geralmente andam por aquela bairra. O líder do grupo de intimidação, um cara gordo, começou a assediar Lee, chamando-a de quente e dizendo que ela não precisa apresentar outra garota porque ela vai fazer. Atendendo a garota, ele pergunta onde ela estuda que a convida a ir beber com eles. Ela continuou com a cabeça abaixada, dizendo que não quer pedir que eles saiam. Eles continuam tentando convencê-la e nosso protagonista entrou em pânico ao ver a situação, tentando pensar no que fazer. Kim olha em volta, mas vê tudo vazio e ninguém próximo para ajudar. O gordo agarrou a mão da garota e pediu que ela não brincasse porque ela gosta de caras como eles. Quer levantá-la. J continuou em desespero, pegou o telefone e tentou ligar para o 911. Minch ainda tem uma expressão séria, concordando e disse que gostava de homens, pensando que ele tinha a vantagem. O gordo começou a rir e pediu à garota para beber com eles novamente. No entanto, ela não terminou de falar e se levantou, caminhou para o homem e colocou as mãos atrás do pescoço dele. Ela terminou dizendo que ele não era um homem, mas um porco sujo, depois puxou a cabeça com as mãos e pousou o joelho no queixo dele. Jó, testemunhando a reação da garota aqui, ficou completamente chocado, perguntando o que era. O criminoso que aceitou o golpe não pode fazer nada, senão ser nocturno. Então, com força extrema e impacto do golpe, o cara imediatamente caiu no chão. Quem está surpreso com isso, perguntando se a garota derrubou mesmo um cara desse tamanho apenas com o joelho. Os outros 2 que estavam com ele ficaram furiosos, e um deles afirmou que mataria a garota, avançando na direção dela. Quando ele amaldiçoou a garota, ele tentou batê-la. Ela entra em uma postura de luta, e enquanto ele assiste, ele comenta que ela parece um cinto preto em artes marciais. Completamente irritado, um delinquente ao lado da garota lança um soco tentando batê-la. Antes que ele entendesse o ocorrido, ela lhe deu um contra-soco no nariz, fazendo-o sangrar. Utilizando essa abertura, a garota lançou outro soco no rosto e no queixo. Após o ataque, o infratório imediatamente caiu inconsciente no chão. Nosso protagonista continua observando a cena com incredulidade, incapaz de acreditar no que está vendo. Os delinquentes do grupo ficaram arrogantes e viram seus amigos sendo derrubados. Ele amaldiçoou a garota e perguntou quem ela acha que ela é. Ele correu em direção a ela, se gabando de fazer parte do clube de levantamento de pesos e ser cinto preto no taekwondo. No entanto, ao tentar lançar um soco, Lee escapou sem esforço. Ela então executou um giro e pousou o cotovelo na mandíbula dele. Embora fosse o dobro do tamanho dela, com um único golpe caiu inconsciente. Em torno da garota, havia 3 pessoas desmaiadas, mas ela não disse uma palavra, como se fosse algo normal. Perplexo, Kim se perguntou o que havia acabado de testemunhar, observando que a garota derrotou 3 homens instantaneamente. Lembrando que a garota mencionou no jantar que praticava esportes, ele começa a juntar as peças enquanto desce a escada. Perguntando se o esporte que ela mencionou estava se aproximando, ele a chamou enquanto ela inspecionava o próprio punho. Ao vê-lo, ela ficou irritada, percebendo que ele esteve lá o tempo todo, achando que deveria ter chamado a polícia. Mesmo hesitando, ele perguntou que esportes ela praticou. Lee, que viu a expressão do menino, depois revelou que praticou artes marciais, deixando Kim um pouco nervoso. O garoto se lembrou de todo o bullying que ele sofreu no samba e aprendeu os punhos. Pensando que essa era uma oportunidade única, Kim repetiu o nome dela e disse que queria aprender com ela. Minchi ficou surpreso com sua decisão de repente, mas Jot Dae-hyuk acrescentou que em troca, ela vai ensiná-lo a lutar. Após a declaração do protagonista, um silêncio se fez entre os dois. No entanto, a garota disse furiosa que isso não era possível. Kim está confuso com a recusa, achando que isso não poderia acontecer, e pergunta por que não é possível. A garota ficou irritada e perguntou se ele sabia o que envolveria ensinar artes marciais. Ela explica que as artes marciais envolvem contato físico, e que terá de estar próximo e cheirar um ao outro. Amaldiçoando o garoto, ela disse que nunca faria isso com ele e ordenou que ele fosse treinado em uma academia. O garoto informou que todos os intimidados da escola foram às academias. O problema de Lisa era dele. Ela não podia fazer isso com o perdedor. Ela se virou e disse que cuidaria dos próprios estudos e que você deve descobrir como lutar sozinho. Assistindo-a embora, o protagonista hesita em dizer algo, pensando que tinha uma boa oferta. Os 3 bullies nocturnos começaram a acordar e se perguntar o que faziam lá. E Ken correu para casa. Então vimos que era mais tarde naquele dia, e que era cedo da manhã na casa do garoto. Embora fosse tarde, o garoto ainda estava acordado, imaginando a luta que viu. Ele afirma que mesmo entre os mais fortes bullies, nunca viu alguém brigando assim. Lembranças do que aconteceu aparecem, incluindo nocautes que a garota infligiu. Kim disse que se pudesse lutar como ela, seria incrível. Na manhã seguinte, a mãe o chamou para acordar. Ela disse que ia trabalhar e pediu que comesse o sanduíche e desse o outro ao Minchi.
Com 2 sanduíches na mão, o garoto pergunta se ele realmente tem que entregar o outro para a menina, e sua mãe pede que ele faça isso por ela. Insatisfeito, o garoto diz que ver essa garota cedo de manhã era um pouco intimidante. Ele subiu as escadas e pensou que talvez a jovem tenha mudado de ideia ontem. Kim perguntou se ele deveria fazer uma proposta novamente e bateu na porta da garota e a chamou. Shejak percebe que a garota não respondia e não podia entrar ou ela ficaria louca. Ele se agachou para colocar o sanduíche no chão, então a garota pediu que ele entrasse. Kim abre a porta e pergunta se deveria entrar, e a garota responde sim. Ao entrar, sua visão ficou borrada por uma beleza radiante, e Mint estava apenas com uma blusa. O garoto envergonhado cobriu os olhos e gritou, pensando que pegou a garota em um momento íntimo, mas ela o chamou de pervertido e levantou a camisa, revelando calças curtas. Ainda envergonhado, Kim pede desculpas e estende a mão com um sanduíche. Lee continua escovando os dentes enquanto usa o telefone e pediu ao garoto para deixar a comida e ir embora. Mint vai ao banheiro e, naquele momento, Kim deixa o sanduíche perto do tressar que estava lá. Mas enquanto guardava o almoço, o garoto notou alguns livros didáticos ao lado dele. Quando lembrou que a garota veio a Sewell sozinha para estudar, notou algo estranho nos livros. Lendo a capa de um deles, Kim percebeu que eram de ensino fundamental. Espionando um dos livros, Kim não acreditava que a garota ainda estudava esse conteúdo e pensou que eram livros antigos. No entanto, ao ler mais, o garoto nota que os livros parecem usados recentemente e, investigando mais, percebeu que eram de nível escolar básico. Kim lembra o momento em que a garota mencionou durante o jantar que ela morava no campo e não tinha uma escola adequada em sua cidade. A garota terminou de escovar os dentes e saiu do banheiro, perguntando por que o garoto ainda estava lá. Nosso protagonista ainda não acreditou, perguntando à garota se ela estava realmente estudando com esses livros. Ela olhou para onde o garoto apontava, notou o orgulho dele por mostrar seus materiais e ficou envergonhada. Evitou o olhar, irritada, caminhou até ele, empurrou-o contra a parede e disse que eles não eram amigos porque ele estava mexendo nas coisas dela. Assustado com a intimidação, o garoto pediu desculpas e retirou-se imediatamente. Antes de sair, mencionou o que falou ontem e lembrou da proposta de ensiná-la a estudar em troca de aulas de luta. Kim saiu da sala, dizendo que se ela mudasse de ideia, deveria falar com ele. Kim explicou que, como ela não sabia os básicos, nenhum curso preparatório a aceitaria. Isso significa que estudar sozinha é extremamente difícil, e ele acrescentou que poderia ser seu tutor se quisesse estudar em uma universidade em Sewell. Cansada da conversa, quando ele saiu, ela jogou um livro na porta e pediu para sair imediatamente. Após algum tempo, já à noite, a mãe de House Kim pediu novamente para ele levar comida para a garota, e ele subiu as escadas. No entanto, a porta da frente da casa se abre de repente. O garoto que chegou ao segundo andar estava na frente do quarto de Minchie, quando a garota perguntou o que ele fazia lá. Ele ficou desconfortável com a situação, porque não queria trazer comida para ela, mas explicou que estava lá porque sua mãe pediu. A garota irritada disse-lhe relutantemente para esperar um momento e não sair. Ela continua subindo as escadas. Nosso protagonista parece confuso, enfrentando a menção de quem estava zangado por algum motivo. Ao chegar ao segundo andar, a menina se aproxima do menino e pede para falar sobre algo importante. Orgulhosamente, explicou que se inscreveu em 3 cursos de preparação, mas foi rejeitada por causa do teste de colocação. Ele perguntou se ela estava séria e envergonhada. A garota respondeu que foi rejeitada por estar no nível de ensino fundamental. Kim disse que a avisou que nenhum curso a aceitaria por causa do nível baixo. Lee disse que fariam isso e ela disse que o garoto o ensinaria a aprender e ela o ensinaria a lutar. O silêncio na sala é total, porque Kim não esperava isso. De repente, ele reflete sobre o primeiro dia quando começaram a se ensinar no quarto da menina. O garoto escreveu no quadro negro uma lição básica de inglês. A garota perguntou por que ele era formal, e ele respondeu que como tutor dela, agiria assim. Mas, a pedido dela, ele falou menos formalmente e fez um pequeno teste. A garota achou que a palavra significava cigarro, deixando-o confuso. Ele continuou com perguntas de vocabulário em inglês, e a garota não respondeu nada. Kim, desesperado, percebeu que ela não entendia nada, e disse que começariam pelo alfabeto. O garoto explicou os fundamentos do alfabeto inglês, percebendo que a situação dela era pior do que ele pensava. Depois de um longo ensino de Kim, a garota anunciou que eles mudariam para aulas de artes marciais. Ela foi para a cama, sentou com as pernas cruzadas e explicou que conhecer seu oponente permite derrotá-los facilmente. Então, primeiro precisam coletar informações sobre o alvo. Sentada no chão, nosso protagonista pergunta se coletar informações é necessário para lutar, e a garota confirma que você não pode derrotar alguém sem saber suas fraquezas. Mint diz que começariam com isso. Em outro dia, vimos Mint nos ombros de Kim, quando ele a ajudou a ver sobre a parede.
Ela se irritou e perguntou se o garoto tinha certeza sobre a fumaça delinquente, e ele confirmou. Olhando em volta, ela notou um grupo de bullies se aproximando. A mesma bomba, com expressão psicopata, pede a um amigo um cigarro. Minchu perguntou ao nosso protagonista se o garoto peludo vermelho era quem ele iria lutar, e ele confirmou. Um amigo de Sangam perguntou se ele realmente iria lutar mais tarde, e quando aconteceu, o garoto explicou que o cara que ele iria lutar havia incomodado. O grande pediu que a luta ocorresse, e a mesma resposta da bomba seria no estacionamento subterrâneo depois da escola. Vendo isso como oportunidade de descobrir as fraquezas de Sangbum, Lee informa nosso protagonista sobre a luta que assistiriam, ainda confuso. Ouvindo isso, o menino pediu à garota para sair porque ela era pesada, o que a irritou. Os dois caiu no chão e Minchu devolveu nosso protagonista. Os bullies ouviram o golpe da queda e começaram a pensar de onde veio, quando Lee repreendeu o garoto por deixá-la cair. Entre dois prédios azuis altos no centro, há um posto de guarda que permite acesso ao subterrâneo. Jacob estava completamente coberto, perguntando à garota por que iriam assistir aquela luta enquanto fumava. Sentado na escada que leva à garagem, Lee disse que Sangbong lutava demais. Minchi acrescentou que Kim deveria apenas ouvir silenciosamente o que ela disse e manter os olhos abertos desde o início do dia. Carregar a bolsa da garota é uma pergunta protagonista, se ele realmente estava aprendendo a lutar, pois ainda não praticou nada. A garota ficou irritada perguntando se ele duvidou dela, depois diz que eles estavam em níveis diferentes, e o garoto apenas concorda. Então várias pessoas começaram a chegar ao lugar com um grupo de bullies, e Kim informou a garota que haviam chegado. Ela se levantou de uma das escadas e disse ao garoto que deveriam descer. No porão, vimos o mesmo grupo de pessoas ao redor dos dois meninos que lutariam contra Kevin e Minchu, dirigindo para assistir à luta, mas um trio de meninas reconheceu Lee. As meninas caminharam em direção a Minch, seu líder percebeu que Lee era uma nova aluna e perguntou se ela veio assistir à luta, e Lee respondeu que ela estava entediada. A garota peludo mencionou que ouviu que a garota era um problemático na escola antiga, e ofereceu um cigarro a Minch, que se recusou como ela fumava antes. Naquele momento, J-Hip fechou o casaco para evitar ser reconhecido. A garota perguntou quem era o cara, e Lee respondeu que ele era apenas um colega de classe. Os pensamentos estão inundando a mente de Kim, porque ninguém pode descobrir quem ele é, porque há uma regra não escrita que os perdedores não podem assistir a lutas. Uma garota do 3 olhou para trás e notou que a luta estava prestes a começar, e alertou todos. Lee se virou para o nosso protagonista e pediu que ele prestasse atenção à luta. No centro do círculo das pessoas, vemos Sangbong, e na frente dele um garoto de cabelos pretos que parecia um nerd. Eles continuam olhando um para o outro, e o garoto parece ter um forte ódio pelos intimidantes. Sangbong, com seu comportamento psicópata, começa a amaldiçoar o garoto, perguntando por que ele era um desagradável. No entanto, o nerd o ignorou e diz para parar de falar porque ele quebrou o dedo de seu amigo, e Sangbong tentou explicar que foi um acidente durante o futebol. O nerd pediu ao Bulong que se desculpasse, e surpreendentemente, o Sangbong pediu desculpas. No entanto, não é para os amigos do menino, mas para os olhos do menino. Então Sangbong colocou o polegar nos olhos do oponente, e o oponente gemeu de dor. Ele aproveitou a situação e imediatamente bateu no queixo do menino, fazendo-o trancar para trás. Sangbong continuou batendo com toda a fúria, fazendo o menino voltar para trás a cada golpe. O nerd então tenta vingar, amaldiçoando o delinquente, mas é parado com um chute no estômago. Outro soco caiu no rosto do oponente de Sangbong, que não podia fazer nada mais do que cair no chão. O garoto cai derrotado, incapaz de se levantar. Quando todos começam a elogiar o delinquente, ele zomba do oponente, dizendo que era chato. Durante a luta, vemos nosso protagonista e seu amigo observando enquanto Kim, muito nervoso, diz que é assustador. Mesmo com o oponente quase derrotado, Sandbaum não ficou satisfeito e chutou a cabeça do menino. Ele chutou o rosto do menino, dizendo que os perdedores não deveriam ser arrogantes. Após muitos chutes, com o rosto desfigurado, o jovem pediu desculpas e pediu que parassem. Kim estava completamente assustado e nervoso, perguntando quantos dentes o garoto perdeu. A mãe de Seggs esmagou o rapaz espancado e disse que os pedidos de desculpas eram dele, então o rapaz não deveria se desculpar também. O bully disse que, já que o cara ficou com raiva por ter quebrado o dedo do amigo, ele sofreria o mesmo pegando o pulso do garoto. Sim, ele fará algo para pedir desculpas. O dedo agarra um extintor para quebrar os dedos da mão do menino. Nosso protagonista não podia acreditar na visão brutal que estava vendo. Mais tarde, naquela noite, após a luta, ele chora segurando a cabeça e dizendo que não podia vencer. Ele e Minchi estão sentados em um balanço no parque, e o garoto continuou chorando e dizendo que não conseguia ganhar. Desesperado pelas visões que viu, o garoto grita e diz que não pode lutar. A garota ficou irritada, chutou o garoto e disse para parar de reclamar, chamando-o de perdedor novamente. Confiante, a garota diz ao menino para calar a boca e afirma que apenas um mês seria suficiente. Não esperando ouvir isso dela, o garoto fica completamente confuso e pergunta o que ela estava falando. Falando sobre mim, ela ficou furiosa e repetiu que o garoto ouviu corretamente que poderia vencer o bullying em um mês. Enquanto balançava, ela perguntou se o garoto queria fazer o acordo. O garoto nervoso e assustado começou a pensar em tudo o que aconteceu. Enquanto se perguntava se realmente poderia derrotar Jung Sangbaum, ele se lembrou do que o garoto fez com ele. Lee diz a Kim para acreditar em ela e que o garoto hesita demais.
Em uma bela noite de lua cheia, eles concordaram em fazer esse acordo, mas em sua mente, o garoto ainda duvidou de si mesmo, e não acredita que ele poderia vencer o oponente. O garoto afirmou que tremeu completamente, ele não tinha certeza se a garota disse com confiança. Ele estava com medo e apertou o seu punhos. O rapaz diz que quem não arrisca não ganha. Ele já era um perdedor e ser derrotado não mudaria nada. Com determinação, ele diz à garota que está dentro. Avançamos um mês após o acordo. Na sala de aula, os alunos conversam sobre exames e seguem com suas vidas. Sang-bom continua torturando o protagonista, perguntando se ele estudou porque conta com ele. Atrás de Kim Lee, ele observou tudo e percebeu que o jovem ainda hesitava. Ela leva o garoto para as escadas, perguntando se ele estava pronto porque Kim desafiaria Sang-bom. Após um mês, o garoto disse estar assustado e incerto sobre lutar. A garota ficou furiosa, chamando-o de covarde e dizendo que toda a preparação foi em vão. No entanto, Kim respondeu, dizendo que apenas pensar em combater o Bulon deixou sua mente em branco. A garota viu que seu apelo não funcionava, chamou-o de idiota e disse para ele seguir porque ela lidaria com tudo. Eles voltaram para a sala de aula e a professora chegou anunciando que ela faria o exame e pediu a todos que guardassem suas coisas. O professor iniciou o exame, distribuiu as folhas e afirmou que trapaça resultaria em 0. Após algum tempo, Minchi começou a escrever num pequeno papel e buscou Sang-bom, seu alvo. A professora não conseguiu notar que ela jogou o papel na cadeira dele. O pequeno papel pousou perfeitamente na mesa de Sang-bom e, ao vê-lo, ele sorriu um pouco. Igualmente. A mãe olhou para o lado dele para notar nosso protagonista e assumiu que ele jogou o jornal. Ele elogiou o garoto e disse que Kim era rápido porque o exame começou apenas 5 minutos atrás. No entanto, Jux olhou para perguntar por que o delinquente nem sequer começou o teste e o olhou para ele. Imediatamente, o Bulon desenrolou o jornal, mas ao lê-lo, notou algo irritante. Uma palavra de maldição e um convite para uma luta. A garota viu que seu plano poderia ter sucesso ao perceber sua irritação. Nosso protagonista não sabe o que aconteceu depois disso. Voltamos um mês para o início da preparação de Kim. Vimos o garoto carregando Lee nas costas quando subiu pela escada. Insatisfeito, J-Gig pergunta se isso ajudaria na luta contra seu oponente. A garota, com sua forte personalidade, bateu na cabeça do menino, ordenando-lhe que fizesse e confiasse nela. O garoto nada conseguiu fazer ou expressar, apenas concordou enquanto continuavam subindo as escadas. Perto do topo, ela continuava a orientá-lo enquanto suava de exaustão. Vemos o menino em uma posição de tábua, servindo como assento para a menina. Ele pergunta se isso ajudaria quem surpreende. Mincha responde não, dizendo que só queria usá-lo como cadeira. Enquanto lutava para segurá-la nas costas, a garota continuava a maltratá-lo, chutando seu pescoço. Depois desse treinamento, foram a uma loja de Tia Baki para comer. Dentro, Minch disse que ele deveria comer porque pagou o almoço inteiro. Enquanto comia salsichas, a garota explicou que a força vem do peso corporal, então ele deveria comer muito para ganhar 10 quilos. Assustado ao ouvir isso, ele pergunta como poderia ganhar tanto peso e a garota diz para simplesmente comer mais. A garota disse irritada que já era irritante comer com o perdedor e teve que suportar reclamações enquanto o garoto ficou calado. Depois do almoço, vimos Minha levantar-se perguntando se ele também estava vindo. Depois do almoço, nosso protagonista voltou a carregar a garota nas costas. O garoto pergunta se ela ensinaria algumas técnicas de luta ou apenas fugiria, e ela disse sim, dizendo que uma ordem chegará em breve. Quando estão prestes a chegar à casa de Kim, ela nota que a ordem chegou e ordena ao jovem que a leve para o telhado. No telhado, vemos que a ordem consiste em vários equipamentos de treinamento. O garoto ficou impressionado e perguntou o que são essas coisas. A garota explicou que o equipamento ajudaria a treinar, e Minch informou que pediu a um velho amigo que enviasse essas coisas. Minch explica que a garota que enviou o equipamento é aquele amigo com grandes balões que se ofereceu ao protagonista. Ele se lembra do momento em que ela ofereceu à amiga para aceitar o acordo. Imaginar a garota o fez sentir-se envergonhado, mas ele retornou à realidade e balançou a cabeça, dizendo que não era o momento. Lisa vai começar com o básico. Ensinará como o jab funciona, socando com a mão esquerda e depois com a direita, criando uma rajada de vento. Ela disse que esses são os dois socos básicos chamados jab e reto. Quando nosso protagonista ficou impressionado, Lee moveu os quadris e chutou baixo com a perna direita. Então ela pediu que ele executasse um jab, um chute reto e baixo várias vezes. Finalmente, ela disse que nosso protagonista deveria fazer isso sem parar por 2 semanas. Se ele não quisesse, poderia desistir. O garoto respondeu rapidamente que estava bem e aceitou o desafio. O intenso treinamento começou e o garoto tentou executar o movimento, mas a garota ficou insensibilizada e tentou se adaptar. Vendo o menino já se adaptou ao jab e pede direto ao Kim para fazê-lo enquanto segurava 2 pesos nas mãos e o menino executa sendo imenso exaustão.
Então, isso continuou por 2 semanas, não importa o que ele esteja batendo no ar. Depois de uma longa sessão de treinamento, ele estava executando os socos novamente, mas agora sem os pesos, mostrando que ele era muito mais rápido nele. Assistindo, a garota nota que ele estava melhorando um pouco, ela recolhe alguns almofadas, colocando-os nas mãos, e pede que ele pratique alguns chutes. O treinamento continuou no resto do dia, com vários golpes audíveis na almofada. Finalmente, após 2 semanas, nosso protagonista estava com luvas e em postura de combate. Ele executou a sequência mencionada pela garota, com um jab direto e um chute rápido. A garota o felicita, dizendo que ele estava melhorando, e quase pensou em desistir devido à sua dificuldade inicial. Ela também disse que ensinaria um ataque chamado acusação. O protagonista ficou impressionado e perguntou se isso era como um tackle deslizante no futebol, mas ela negou que uma acusação fosse um movimento para empurrar e derrubar alguém em uma luta. Então, como ele é um novato, apenas alguns socos não serão suficientes contra o bully. Mitch tomou uma postura de combate e pediu ao nosso protagonista que a derrubasse. Como um covarde, o garoto ficou um pouco chocado e perguntou se você realmente deveria derrubá-la, e Lee respondeu sim. Ele julgou errado que, como ele é um homem, empurrar a garota com tudo o que poderia derrubá-la. No entanto, ao tocar a garota, ele se sente como se estivesse bateando em uma parede de pedra indestrutível. A jovem, sem reagir, perguntou o que o garoto estava fazendo porque ele era tão fraco, mas o rosto estava contra as coxas da garota. O garoto se sentiu um pouco vergonhoso e tímido, dizendo que a situação era emocionante. Quando o garoto estava distraído, Lee aproveitou o seu joelho no rosto de Kim. Ele gemeu de dor e a garota explicou que se Kim fez a acusação errada, isso aconteceria. Ela apontou para si mesma e disse que agora é a vez dela de tentar derrubá-lo, e o garoto apenas confirmou que os dois se prepararam. Então, depois de assumir uma posição de ataque, a garota disse que faria isso exatamente naquele momento. Ela disse a Kim que sangue bom era mais forte, então uma carga simples não o derrubaria facilmente. Com um sorriso, ela explicou que dará uma carga especial ao garoto para ter sucesso. Antes que o protagonista pudesse reagir, viu sua visão embaçada e seu corpo caiu. Ele explicou que nas 2 semanas restantes do mês, passou por treinamento rigoroso, fazendo tábuas com Lee nas costas ou subindo rapidamente escadas correndo com uma garota nas costas, até agachar carregando Lee nos braços. Ele também praticou muitas brigas, lançando socos e chutas com a garota segurando almofadas. Sem mencionar que o garoto também aprendeu a derrubar o oponente. Finalmente, ele lutou com a garota em situações reais e foi espancado várias vezes. Em um desses treinos, com o soco do menino, a garota percebeu que sua mão estava machucada e ele tinha melhorado muito. Mesmo ao pôr do sol, não descansaram ou pararam de treinar por 1 minuto. Além disso, o protagonista ajudou a garota a estudar sempre que podia, o que a fez avançar bastante. Depois de tudo isso, 1 mês se passou e vimos a escola do menino e da menina. Minty perguntou ao garoto se ele estava preparado e ainda mais nervoso, suando frio. Ele respondeu que estava mais nervoso do que nunca. Kim perguntou à garota o que ela escreveu na nota, porque a mãe de Sam estava extremamente zangada. No entanto, Mitchell respondeu que o garoto devia se preocupar com seus próprios assuntos. Não era hora de se preocupar com isso. Ele mostrou grande foco, então a garota disse para ele ir e chamou-o de perdedor. Mais uma vez, pediu que ele vencesse. Então vimos a multidão se formando novamente para assistir à luta, e o garoto acabou de chegar na frente. As veias no rosto de Sambum estavam salientes enquanto fumava um cigarro tentando se acalmar, buscando força. O garoto estava confiante e disse que enfrentaria o oponente. Voltamos à noite anterior à luta. Minty estava fumando um cigarro de coco como sempre. Ao lado dela, Kim estava nervoso, completamente suado e tremendo. Percebendo o comportamento do menino, a garota perguntou se ele queria fumar, e ele respondeu que estava bem. Lee começou a provocar Jae-Yuk para permanecer. Chamou-o de perdedor e explicou que, sendo sua primeira luta, estava um pouco nervoso. Caixa a cabeça. O garoto disse que apenas pensar em combater o bullies o deixou nervoso. Um pouco decepcionado, a garota disse que ele era um perdedor e pediu que ele tirou a camisa, surpreendendo o garoto. Ele obedeceu à garota sem hesitar, tirou rapidamente a camisa, e Lee depois pediu que ele flexionasse os abdominais. Embora magro, ele tentou mostrar os abdominais devido ao treino, e Minty comentou que seu corpo já estava parecendo muito melhor. Ela disse que se o garoto perdesse todo o treinamento por causa da estupidez, ele seria um idiota, já que ambos trabalharam muito. Minty acrescentou que ele só perderia se ceder psicologicamente. Então ela pediu confiança. Kim hesitou, abaixado, concordando em tentar vestir a camisa novamente. O garoto perguntou por que foi chamado de perdedor, ofendido. Irritada, ela mandou ele calar a boca e disse que deveria ser grato por isso. Quando colocou a cabeça nos joelhos, prometeu que chamaria o nome dele se ele ganhasse. J.K. ouviu, engoliu nervoso e usou como motivação para reforçar sua confiança. Ela estendeu o braço, mostrando um isqueiro verde, e pediu ao garoto para pegá-lo. Confuso com o presente, ela explicou que segurando-o, seus socos ficariam mais fortes, e ele aceitou. Kim então pegou o isqueiro da palma dela e disse que ele voltaria depois de vencer, mas Lee disse que não era necessário e ela queria um novo.
Vendo um nome estranho marcado no isqueiro, o menino pergunta onde a garota o pegou, e ela diz que não precisa explicar nada para ele no momento presente. Ele olhou para o oponente e agarrou nervosamente o isqueiro com força na mão. Mesmo tentando demonstrar confiança, o garoto ainda nervoso se perguntava como os agressores permaneciam calmos antes da luta. Lembrou das palavras de incentivo da garota para ser confiante. Com essa lembrança, respirou fundo e apertou o isqueiro, acreditando que poderia vencer. Preparou-se, tirou os óculos e caminhou ao oponente, pensando que se perdesse, seria um perdedor como sempre. Kim parou de andar e ficou na frente de seu oponente, Maiseg, que apenas o olhou para ele. Maiseg tirou o cigarro da boca e começou a sorrir, dizendo que era muito engraçado e perguntou se nosso protagonista perdeu a cabeça. Embora irritado, o garoto afirmou estar completamente são enquanto olhava para o cara. O delinquente começou a rir alto enquanto zombava do nerd ao lado de seus amigos. Kim admite que falou demais, mas ainda nervoso, Sanglun o intimida, perguntando por sua coragem repentina. O bully pediu a um de seus amigos para gravar porque ele vai salvar o vídeo sob o nome de G. Hicks Page. Mint observa a situação, achando que o perdedor deve vencer, caso contrário está perdido. Mãe Canto decide brigar, e seus amigos torcem pelo bully, que pergunta quantos socos o protagonista quer levar, pois ele o baterá fortemente. Enquanto se lembra da garota explicando que brigar é encontrar o momento certo. Ela disse que se perder o momento certo não poderá ganhar, então deve dar o melhor mesmo com medo. O protagonista continua tremendo e suando, molhando sua camisa, mas pela última vez porque este é o momento de vingança. Kim pergunta quantos socos o bully quer primeiro. Inesperadamente, nosso protagonista tomou uma postura de luta e ficou. Ele atingirá o bullying 100 vezes mais do que ele pediu. Os bullies riram e zombaram do nerd. Samin sorri e pergunta se ele está tomando algo. Aproveitou para bater no garoto, perguntando onde aprendeu a combater enquanto o soco se aproximava. Protagonista surpreso dizia que era só o começo e estava menos nervoso. Quando o soco chegou, ele lembrou de Lee e achou que podia escapar. No entanto, antes de poder retaliar, ele se sentou em frente ao rosto e sanguinou. Antes de ele poder reagir com um pouco de ketchup vindo do nariz, o garoto percebe que seu braço era muito menor em comparação com seus oponentes, dizendo instantaneamente que mãe cruzou o pobre garoto, perguntando se ele está de volta ao normal depois de ter um soco. Imediatamente depois, o Bulon pousou outra cruz com a outra mão, perguntando se o garoto conhece seu lugar. Ele continua zombando do protagonista e deu um joelho forte no peito do garoto. Com todos esses golpes, o jovem cuspe saliva e disse que não estava certo. O bully usou a mão esquerda para agarrar o harém de Kim com a mão direita para atacar, dizendo que ele colocaria o nerd em seu lugar, segurando a cabeça do garoto. Ele continuou a bater várias vezes no rosto do menino. A plateia ao redor continua zombando do pobre garoto e exaltando o bullying. Uma das meninas assistiu às ridicularidades e disse que ele era chato, perguntando por que desafiou Sangue Bom. O Kim coloca a mão no nariz para deter o sangramento que diz que é suficiente. Ele tentou empurrar o agressor com uma mão, pedindo-o para parar e dizendo que tudo acabou. O nerd chorou e implorou para o delinquente parar porque já desistiu. A plateia viu o nerd chorando e continuou rindo e zombando do garoto. O protagonista dizia a si mesmo que não podia fazer isso. Muito assustado, começa a pedir desculpas enquanto Sangmon o olha com piedade. O delinquente libertou seu oponente dizendo que parariam aí porque já se sentia arrependido. Surpreendendo todos, ele chutou o estômago de Kim com força e o jogou contra a parede, dizendo que nunca diria essas coisas com Kim contra a parede. Ele começou a bater repetidamente, dizendo que não podia parar porque era divertido. Tentou se defender levantando a guarda, mas só chorou com lágrimas e sangue. Disse que mesmo com toda a prática e treinamento com Lee Mint, isso não era útil. Ele lembra de lutar contra a garota e afirmou que, após todos os estimulantes com Lee, isso não foi suficiente. O garoto continuou a apanhar sem reagir, dizendo que estava com muito medo. Ele se lembrou de uma declaração da menina perguntando o que era mais importante em uma luta. A garota explicou que a coisa mais importante em uma luta é a força mental. O jovem nerd perguntou se ouviu corretamente e a garota confirmou. Ela disse que, sem força mental, mesmo os fisicamente fortes perderão a luta. O nerd desesperou porque sua força mental era terrível e mente ficaria com raiva. Ela se aproximou, colocou o dedo no peito dele e disse que ele precisava controlar sua força mental, senão seria espancado. Ela disse que, se necessário, ensinaria o garoto a escapar. Lee estendeu as mãos para o garoto abraçando-o e disse que se isso acontecesse, ele deveria fazer o mesmo que ela. Nunca sentiu um toque feminino. O garoto ficou completamente nervoso e tímido ver a garota se apertando a ele. Ignorando a reação de Kim, Lee explica que normalmente você usaria uma técnica, mas porque ele era fraco demais para ensiná-lo outra coisa. Voltamos à situação atual em que Kim foi espancado com socos nos braços e na barriga.
Ao terminar suas lembranças, fechou ligeiramente os olhos e disse que, mesmo que morresse, tentaria. O garoto imitou as ações da garota, abraçou Sangue Bom e se atirou nele. Vendo a ação do menino, Sangue Bom começa a rir, perguntando o que ele estava fazendo enquanto vemos o próximo passo. Depois de pegar o garoto, nosso protagonista mordeu a orelha e arrancou um pedaço. Sangue Bom, surpreso com o golpe inesperado, começou a crescer de dor e gritou alto. Antes da luta, ela ensinou que, sendo uma luta de vida ou morte, deveria focar apenas na vitória. Depois de focar na vitória, o segundo passo era evitar o inimigo. Nosso protagonista fez isso, afastando-se um pouco do agressor. Mong tentou estancar o sangue com as mãos enquanto olhava no espelho e amaldiçoava. Chorando, nosso protagonista não desviou o olhar de raiva e correu em direção ao delinquente. Finalmente lançou um soco que o cara não pôde reagir por se preocupar com a lesão na orelha. Imediatamente depois, Kim lançou um soco direto no rosto da polícia sem demora. Com a sequência de golpes, Sang Bom foi empurrado para trás pelos socos. Todos na plateia começam a torcer ao perceber o que havia acontecido, e Minchu assiste tudo com um sorriso no rosto. O jovem gritou que eles estavam apenas começando e que ele estava indo para bater o delinquente muito mais enquanto celebrava um soco. Apesar do golpe, Sang Bong ficou de pé e amaldiçoou nosso protagonista enquanto o ketchup pingava do nariz. O intimidador perguntou ao garoto se ele realmente o atingiu, enquanto o garoto permaneceu calado, achando que sim. O garoto percebeu que o delinquente estava distraído por um momento e achou que deveria usar essa técnica. Ele se lembra de que Minchi explicou que, como novato, alguns socos não terão efeito e ele precisaria usar cargas. A garota acrescentou que a mãe era maior e mais forte que o menino. Então, com um ataque simples, ele poderia não derrotá-lo. Com um sorriso malicioso, a garota afirma que ensinará ao menino um ataque especial. A artrite o surpreendeu e o garoto não viu nada. Sua visão borrada, corpo caindo. Minchi segurou as pernas de Kim. Mas o segredo da técnica era chocar o ombro no órgão masculino. O garoto sentiu muita dor nos órgãos reprodutivos e gritou de desespero e dor. Ela explicou que essa técnica envolvia chocar seu ombro no órgão do oponente. Então Lee derrubou o garoto. Com um golpe tão poderoso e nenhuma resistência, Kim caiu no chão com Minchi em cima dele. O garoto estava praticamente desmaiado de dor. Lee disse que todo o corpo estava doloroso e respondeu que era porque, além de ser atingido, seu corpo foi jogado contra o chão. Minchi ajustou o cabelo e concluiu dizendo que você não nota de onde veio a dor porque ela usou muitas vezes contra pessoas mais pesadas. Tentando se recuperar, Kim pergunta se isso não era sujo, por atingir uma parte sensível do oponente e o tamanho da garota. Ela ficou irritada e gritou, afirmando que ele não estava em um torneio de artes marciais, e não deveria se preocupar com essas coisas, apenas a vitória era importante. Minchi diz que em artes marciais como Kudo, o chute ao gemido é permitido com diferença de peso, então devíamos seguir o que ela disse. A garota também disse, frustrada, que não era o garoto que lutava sujo, mas o delinquente que o incomodava por ser mais forte. Sang Bong, no presente, reclamou que agora seu nariz estava sangrando ketchup além da orelha. Naquele momento, o garoto nota que o bullying estava distraído e vê uma oportunidade, ele usa a técnica que ele tinha aprendido. Como esperado, Sang Bong gemeu e gritou de dor quando recebeu um ataque à virilha e entrou em pânico. No entanto, antes de ele reagir, nosso protagonista o derrubou, batendo na parede, fazendo o garoto quase desmaiar devido ao impacto, colidindo com a parede na cabeça, e o garoto permaneceu quase imóvel devido ao choque. O público que assistiu a isso percebeu que o pedaço atingiu sua cabeça e começou a pensar se ele não estava gravemente ferido. Sua visão é completamente borrada e quase desmaiada, e Sang Bong pode ver apenas o nerd que ele torturou atacá-lo. Com raiva e ódio, o protagonista continua a socar o garoto que estava quase inconsciente enquanto o amaldiçoava. Ele não parou e continuou a lançar ataques contra seu ex-agressor, dizendo que ele mereceu. Kim, furioso, disse que Sang Bong não era ninguém, e portanto, não tinha direito de bater em outras pessoas enquanto agredia o valentão. O garoto continuava a chorar de raiva, dizendo que ele era ninguém para tentar intimidá-lo, e se não fosse por ele, mais lágrimas escorriam por seu rosto. Kim ainda afirmou que sem Sang Bong, ele poderia ter uma vida escolar normal. As pessoas que assistiam ficaram completamente chocadas ao ver a pessoa que estavam espancando sendo batida por um nerd. Minchi percebeu que o garoto estava perdendo a calma e pediu que ele se acalmasse porque a luta ainda não tinha terminado. Sang Bong finalmente respondeu, chutando o estômago do protagonista. O nerd foi pego de surpresa pelo ataque e de repente se encolheu de dor no estômago. Sang Bong aproveitou a distração do nerd para se mover até ele e travar um estrangulamento guilhotina. Mesmo completamente derrotado, Sang Bong continuou a amaldiçoar o garoto e perguntou se ele tinha aprendido a lutar. Sorriendo demonicamente, Sang Bong menciona que ele também tinha aprendido uma técnica de um amigo que era como uma guilhotinha. O delinquente aplicou mais pressão, fazendo com que nosso protagonista se sufocasse mais e disse que ia descansar. Kim percebe que está em apuros e tenta aliviar o sufocamento puxando o braço de Sang Bong com suas próprias mãos. O touro realmente não lhe deu espaço, mantém a postura e pressiona mais forte.
Os olhos do protagonista estão virados para trás, chorando e procurando saída. O garoto notou a luz em seu caminho, vendo o Mint mais leve em sua mão e percebeu uma oportunidade. Quando seu agressor o sufocava, ele acendeu o isqueiro no ombro do agressor, fazendo-o queimar. O bully sentiu a queimadura e libertou o oponente instantaneamente, afirmando que estava quente. Kim recuperou-se, puxou o ar que faltava e afirmou que a luta ainda não terminou. Usando o que Mincha ensinou sobre postura e equilíbrio de Sangbaum, o garoto chutou a parte traseira da coxa do bully. Quando o garoto chutou, lembrou que Lee ensinou a derrotar o oponente de uma vez. A garota comentou que o melhor lugar para atingir um inimigo é o queixo. Ela disse que, ao bater no queixo com peso e equilíbrio certos, qualquer pessoa cairá e desmaiará. Finalizou dizendo que, seja Sangbaum ou alguém outro, um golpe no queixo será suficiente. No momento atual, o protagonista percebe uma abertura na guarda do inimigo, com o queixo exposto. Sem hesitação, o garoto aponta e imediatamente bate, derramando toda a raiva e o ódio acumulados durante meses de sofrimento. O garoto executou um soco como esperado para soprar o queixo do oponente, fazendo com que Sam caia instantaneamente para trás. As pernas do bully perderam equilíbrio, e logo depois ele desmaiou e caiu no chão. Imediatamente todos os outros espectadores e bullies ficaram em silêncio, observando a virada inesperada. Jin permaneceu calado por um momento, tentando respirar e processar tudo o que aconteceu ao mesmo tempo. O garoto olhou para Sangbaum, que estava inconsciente caído no chão. Alguns espectadores gritam que a luta foi épica, enquanto outros duvidam que um perdedor como ele derrotou um bully. O público continua a torcer e celebrar, e Mint parece orgulhoso, dizendo que foi uma vitória difícil. Ela disse com um sorriso orgulhoso e aprovado que ele venceria porque ele tem um ótimo professor e se virou, e se afastou. Ele ainda está um pouco chocado e perplexo com tudo o que aconteceu. Ele também se lembra da última coisa. Mint disse que deveria fugir quando venceu a luta, e ele fez isso para evitar emboscados por outros bulones. O grupo de Samam pergunta se eles deveriam ir atrás do menino, mas um deles sugere que eles o deixem. Sem hesitação, o protagonista continua a fugir para a vida, fugir daquele lugar. Quando ele continua a correr, o garoto sorriu e chorou lágrimas de alegria, repetindo para si mesmo que havia vencido. Mais tarde, vimos nosso protagonista explicando que a notícia de sua vitória sobre o Bulon se espalhou rapidamente. Ele pensou que seus dias de perdedor e intimidação acabaram, mas ele estava errado. Vimos uma pessoa desconhecida recebendo a notícia de que seus subordinados foram derrotados por um perdedor. Esta pessoa que recebeu a notícia era um bolão gordo chamado Dabon, e o garoto disse que se ele derrotasse este chamado perdedor, seria 2 vitórias.